e a todas também, não é? Dizem os professores de português que quando a gente cumprimenta todos, inclui as mulheres. Mas vou fazer um desvio aqui, quero cumprimentar especialmente as mulheres, que sempre são em maior número em todos os centros que eu vou. Bem, a Rosa agradeceu a minha presença aqui, eu é que agradeço. Ao Carta, que tem me convidado às vezes para vir aqui, e é o exemplo de hoje. Eu agradeço porque força a eu estudar, ou pelo menos rever conceitos que eu já conhecia. E hoje nós estamos passar aqui uns slides, e conforme nós vamos passando os slides, nós vamos conversando um pouco a respeito do capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 1 tem por título Não Vim Destruir a Lei. Ok? Vou passar aqui os slides. Esse primeiro slide, toda palestra minha eu coloco. Para a gente agradecer, né, a quem nos criou, que é Deus, e aquele que nos orienta através dos bons espíritos, que é o nosso mestre amado Jesus. Que ele nos possa proteger hoje e sempre. Pois bem, aí está o capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Percebe que quando Allan Kardec montou as informações que eram trazidas de toda parte da Europa e muitas também de centros espíritas que tinha nos Estados Unidos, ele compilava todas essas correspondências e ia separando aquilo que tinha conteúdo para formar a teoria que os espíritos queriam implantar. Diga-se de passagem que chegava também muitas informações ditadas por espíritos que nem sempre eram avançados. E é exatamente aí que Allan Kardec amassava e jogava no lixo, porque ele fazia essa comparação, estudava o texto que vinha. Por isso que a doutrina espírita ela é filtrada das informações que os espíritos traziam e foi filtrada por Allan Kardec. Era um professor universitário e tinha um vasto conhecimento, pedagogo, enfim, ele sabia o que estava fazendo. E não é à toa que a espiritualidade aproveitou ele para codificar a doutrina. E depois de, colocou os 5 livros da obra básica do Espiritismo, começando por aquele livro que tem as perguntas e respostas que todo mundo deveria ver. Porque é ali que a gente se inicia na doutrina espírita. Porque essas 1000 e tantas questões que foi feita, e todas elas separadas por temas, é que responde todas as nossas indagações a respeito do Espiritismo. Certo? Então, o que nós vamos ver que o que Jesus disse aí, que ele não veio destruir a lei, porque a lei estava no Pentateuco judaico. Não podemos esquecer que Jesus era judeu. Nasceu, viveu e morreu como judeu. E então ele conhecia profundamente tudo que estava escrito no Pentateuco judaico. E a Bíblia que nós conhecemos hoje vem de lá também. Embora com muitas imperfeições, porque foi muito difícil no início fazer as transliterações e tudo mais. E também as imposições de mudança de conceito propositalmente, que deixou de ser um livro puro, mas sempre tem a base, que é a origem, que são os originais. E quem quer estudar profundamente ou
o Pentateuco judaico vai te extrair de lá os conceitos principais e corretos, sem as mudanças que fizeram, ora por ignorância e ora por safadeza mesmo, não é? Tanto é que no Brasil dizem que tem 114 Bíblias diferentes, quando não deveria ter. Se a origem é a mesma, por que tem Bíblias diferentes? Alguém mudou algum conceito ali dentro. E se alguém mudou uma frase da Bíblia, já não é a mesma. Certo? Então você veja aí. Ele diz que não veio destruir a lei, porque ele queria dizer que valia aquilo que estava escrito, mas ia corrigir tudo que fosse necessário. Ele não vai destruir a lei, mas vai trazer o conceito correto. É isso daí que é o conceito de Jesus. Olha lá. Então, para a gente entender qual que é o papel de Jesus dentro da nossa religiosidade, é que os primeiros conceitos de uma religião já com uma certa base foi com Moisés. Está no Velho Testamento. E esse daí é a origem do Pentateuco judaico, que hoje chama-se, o conjunto chama Torá, não é verdade? E nós temos dentro da Bíblia todos os livros da Torá. Então você veja bem, ali fala que as 3 revelações, uma foi a primeira com Moisés, que ele trouxe as informações da espiritualidade. E hoje o conceito que se tem é que Deus ditou direto para ele, né? Mas nós podemos entender também, e é muito mais plausível, que Deus determinou algum espírito de escola, algum espírito muito elevado, para inspirar o Moisés a escrever as obras básicas, que é Gênesis, Deuteronômio, e assim por diante, aquelas 5 obras básicas do Velho Testamento, que depois foi traduzida para o grego primeiro. Imagina você a dificuldade. As obras básicas do Pentateuco inicial, elas foram escritas em hebraico e de trás para frente, porque até hoje é assim que eles escrevem. Nós escrevemos da esquerda para a direita, eles escrevem ao contrário. E não tinha vogais, era uma escrita consonantal. Quando foram traduzir para o grego, foram inseridos o que para o grego tinha 7 vogais. Olha a dificuldade para fazer a tradução correta. E aí é que começa já as inspirações dos espíritos nessa tradução. Imagina a dificuldade de uma língua completamente diferente da outra, escritas diferentes, a primeira sem vogais e a segunda com 7. Percebe a dificuldade? Então, desde aí, a espiritualidade trabalha. Porque tinha que deixar para a humanidade as coisas corretas. Certo? Essa tradução, o nome que se dá até hoje é Septuaginta, que foi a primeira tradução do início, das obras iniciais. Então, Jesus, não penseis, isso é a palavra dele. Obviamente que ele disse, mas quem escreveu foi os evangelistas, certo? Então, o que nós conhecemos hoje, escrito pelos evangelistas, palavras que Jesus disse. Outra dificuldade para vocês entenderem. O primeiro evangelista escreveu o que Jesus disse depois de 27 anos. Pensa bem, Jesus morreu no ano 33. Morreu assim, o corpo, né? Foi crucificado no ano 33. O primeiro evangelho, que foi de Mateus, foi escrito no ano 62. Então, como que pode uma pessoa escrever uma coisa que ocorreu há quase 30 anos no passado?
Se pedirem para mim escrever o que eu jantei há uma semana, eu não lembro. E como que pode uma pessoa escrever o que Jesus disse com 32 anos de defasagem? Porque foi inspirados pelos Espíritos. Senão não saía nada com nada. E os 4 evangelhos foram assim, não só os 4, os outros que também foram renegados. Como, fora os 4, tem muitos outros aí, que agora que estão divulgando. Tem evangelho de Maria Madalena, tem evangelho de Tiago, enfim. Tem vários evangelhos que não foram aceitos no ano 400, quando fizeram essa escolha. Pois bem, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, porque lá no Velho Testamento, todos os profetas vinham fazendo citações sempre na orientação do povo. Então ele está dizendo que nem a lei nem os profetas. Ele quis dizer com isso que nem os profetas ele estava desmentindo. Ele estava confirmando que os profetas tinham falado coisa com coisa. Por que profeta? Porque também essas pessoas que eram consideradas profetas, nada mais é do que médiums. No jargão de hoje, no palavreado de hoje, porque eles também recebiam orientação espirituais, já naquela época. Mas aqui, para dar-lhes cumprimento. Ou seja, ele veio para colocar o que tinha sido escrito da forma correta de interpretação. Porque do espaço de tempo que foi escrito até a vinda de Jesus, muita coisa tinha sido modificada malandramente. Vou dar um exemplo aqui. Quando aquelas pessoas foram levar a pecadora a Jesus, porque ela tinha sido pega em adultério, já nessa época, dizia lá atrás que todo que foi pego em adultério tinha que ser apedrejado. E quando levaram essa mulher à presença de Jesus, a primeira pergunta que Jesus fez: cadê o adúltero? Por que só a adúltera está aqui? Percebe? Por quê? Como era uma sociedade machista, já estavam defendendo os homens. Não, o homem não precisa ser apedrejado, só as mulheres. E foi aí que Jesus deu uma lição naquele pessoal. Olha, cadê o adúltero? E aquele que não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. Então você vê que ele fez uma correção do entendimento que tinha sido deturpado? Está aí. Em frente. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passará, até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Então, tudo que estava na lei, ele reafirmou. Vai ser cumprido tintim por tintim. Até o último J e o último ponto. Está ali o que Mateus escreveu. Ele escreveu o que Jesus tinha dito. Certo? Então, você veja que ele reafirmou que o que tinha sido escrito era verdade e tinha que ser corrigido, mas via que se cumprir. Ele não disse que o que o profeta disse lá atrás não ia acontecer. Pelo contrário. E se você tirar extrair daí das entrelinhas, o que a gente pode entender também aí? Que nós, que estamos aqui morando nesse planeta, só vamos sair daqui quando nós estivermos pagos tintim por tintim. Vos digo que o céu e a terra não passarão. Para nós vai ser isso. Nós vamos ficar aqui reencarnando até que se cumpra o último J.
É para isso que nós temos que ter consciência de que tudo que nós fizermos agora, nós vamos ter de ruim, nós vamos ter que resgatar na frente. Se a gente não fizer nada agora, nós vamos melhorar para frente. Nós temos que ter esse cuidado, aproveitar as encarnações. E ainda dá tempo? Eu disse algum tempo para um amigo, falei assim, olha, eu não sei se vai dar tempo de eu, né? Talvez eu tenha, com certeza vai, eu tenho que voltar para cá. Porque, infelizmente, a oportunidade chegou para mim um pouco tarde. E eu fico muito feliz de eu ver jovens no Espiritismo tentando, né? Porque eu estou agora com 76 anos, como que eu vou pagar? Como que eu vou resolver problemas que não tem mais solução? Exemplo, uma pessoa que eu prejudiquei há 30 anos, que já até morreu, como que eu faço? Percebe? E a gente tem que ter esse cuidado, não plantar o que é errado agora, porque vai ter que colher depois. É mais uma encarnação que vai ter que voltar. E a pressa é nossa, individualmente. Vamos lá. As 3 revelações, então, uma veio com Moisés, olha lá. O que ele revelou? Aqui as tábuas, com os 10 mandamentos. Porque Moisés, se você ler o que está lá na Bíblia, Moisés tinha as leis divinas, mas tinha também leis civis, que hoje nós chamamos de leis mosaicas. Essas leis civis, que era como se fosse um estatuto sobre casamento, sobre o sacerdócio, sobre todos os atos, né? Sobre compra e venda, sobre comércio, tudo. Moisés tinha lá as leis que ele impôs para levar esse povo, de uma certa forma, a um destino correto, depois que saiu do Egito. Então, ele recebia orientações espirituais, muitas vezes até pouco torta, mas era necessário para aquele povo rude, para levar esse povo no caminho certo. Certo? Então, as leis que importam para nós são essas aqui, os 10 mandamentos, que foi escrito muito antes de Jesus e vale até os nossos dias. E essas leis aqui é para o universo todo, não é só para a Terra. Porque são leis que Deus colocou. E nós vamos ver daqui a pouco quais são elas. Então, a primeira revelação, o primeiro concerto, foi com Moisés. Depois veio Jesus, justamente para colocar as coisas no devido lugar, corrigir o que já tinha sido deturpado. Olha o quanto tempo passou. Chegou um ponto que o próprio Cristo veio para cá. Você imagina a dificuldade que ele enfrentou para abaixar o padrão vibratório para poder reencarnar num corpo de humano. Porque você imagina um espírito do quilate de Jesus, que já tinha se desvencilhado da vestimenta rude, como é a nossa, para reencarnar, ele teve que baixar o padrão vibratório, porque não existiria um corpo humano que resistisse tamanha energia. Até isso ele teve que se controlar. Então veio Jesus, ditou uma série de regras, nunca escreveu uma palavra, pelo menos em livro. A única coisa que ele escreveu foi a respeito, que ele escreveu com uma varinha na areia do lado de fora de um templo. A única coisa que ele escreveu foi exatamente quando levaram a adúltera à sua presença. Ele começou a escrever no chão do pátio, a poeira. O que ele escrevia ali? Adjetivos referente a cada um daqueles que queria crucificar a mulher ou apedrejar. Percebe? A única coisa que ele escreveu na vida dele, ele só falava e exemplificava, o que é pior, né? Porque falar é fácil, mas mudar o comportamento é difícil.
E ele só deu exemplo. E olha o que fizeram com ele. E aí vem a terceira revelação, o Espiritismo. Tem muita gente que confunde que foi Kardec que inventou o Espiritismo. Kardec foi usado pela espiritualidade, e a espiritualidade, sabendo da competência dele, o utilizou para que ele fizesse a compilação do Espiritismo. Colocou isso em 5 obras que nós precisamos estudar. Evangelho segundo o Espiritismo. Isso daí é um livro que tem que ser livro de cabeceira. Todo dia lê um pedacinho dele. Se tem dificuldade de entender, pergunta. Se está com dificuldade, participa de um grupo de estudos. Que a discussão entre um grupo sempre é mais fácil entender as coisas. Aí então, as tábuas, né? Tábua não. As pedras. Tem gente até hoje que não entende como que pode ter escrito numa pedra. E a fogo. Né? Por que foi escrito isso daí? Quem escreveu isso daí? Foi Moisés? Ou foi um espírito que gravou isso daí com fogo? Um espírito superior. E entregou a tábua pronta para ele. E aí, essa revelação, vamos ver o que significa revelar. Tirar o véu, descobrir, declarar, fazer conhecer, divulgar. É o que precisa ser feito. É o que todas as religiões fazem. Tenta levar o ser humano para o caminho correto. Você já viu alguma religião pregar que deve matar os outros? Se tiver, não é religião. É seita. Revelação divina através do homem Moisés, a primeira. Através de uma pessoa. Há 2 partes distintas, que eu falei agora há pouco. Que é a de Deus, que são as 2 pranchas, promulgadas sobre o Monte Sinai. Foi lá do Monte Sinai que ele trouxe as tábuas prontas. Pirografada na pedra. Essas tábuas ficou muito tempo sendo guardada na famosa Arca da Aliança, que os judeus até hoje reverenciam como se fosse uma coisa sagrada. E é. Porque essas tábuas são sagradas. A lei civil ou disciplinar, aí, estabelecida por Moisés, a primeira é invariável, a segunda é variável. Assim como toda lei civil de qualquer país, ela vai mudando de acordo com a evolução de cada povo. Em determinado lugar, existe pena de morte. Em outro lugar, não existe. Cada povo pensa e age e cria as próprias leis. Então, se no Brasil não tem pena de morte, por quê? Porque o Brasil, pelo menos moralmente, é mais evoluído que os outros, que tem pena de morte. E aí, ó, aqui. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. O que valia na época que Moisés escreveu as leis civis, não vale mais hoje. Valeu para aquele povo? Não vale para nós. Naquela época, o homem podia ter 5, 6 mulheres. Para nós não vale. Mas lá no Oriente Médio vale. Então você vê que cada povo tem suas leis civis. Mas a primeira é invariável. Essa daí vale para todo mundo. Independentemente de religião. Aí está, então, o que está escrito na tábua lá, né? Os primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim por diante. Aquilo que está escrito lá. Aqui está falando para não fazer imagem, escultura, figura alguma de tudo que há em cima. O que ele quis dizer com isso?
parar de adorar coisas materiais. Nós temos que aprender a adorar em espírito. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Ele disse para a mulher samaritana no fim da conversa dele: dia virá em que não se adorará a Deus, nem no templo em Jerusalém, nem no templo aqui em Gerizim. Se adorará a Deus em espírito. É o que nós fazemos. Nós não precisamos de intermediário, como várias religiões têm por aí. Você só se salva se você atender o que o chefe da igreja manda. Aqui você pode ser direto com Deus, porque Deus tem infinitos espíritos à disposição da humanidade. Quando você se dirige a Deus, algum espírito que está do teu lado vai te atender, vai te ajudar, se for merecedor. Aí vai. Honrarás teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha que lição que a gente pode tirar daí. Por que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe? Porque eles vieram para cá, reencarnaram antes da gente, para nos receber. Plano feito lá na espiritualidade. Olha quanto que nós devemos para os nossos pais. Eles aceitaram essa incumbência. E tem jovens por aí dizendo: eu não pedi para nascer, não quero nem saber. Pediu sim. É que nós não lembramos do que nós prometemos lá. Nós pedimos e muito. Imploramos uma reencarnação. Só que lá a gente jura por Deus que vai conseguir, chega aqui, vem com esquecimento. Não é? Isso daí é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Outro lado. Não matarás. Será que no mundo estão atendendo? Não cometerás adultério. Só o adultério relativo ao sexo? Ou só é adultério geral? De qualquer forma. Se você pegar um documento e adulterar ele, você está cometendo adultério. Não é só na parte sexual. E o pior, tudo que a gente fizer, você pode não fazer fisicamente, mas se você pensou em fazer, já é adultério. Certo? Não dirás falsos testemunhos contra o seu próximo. Não desejarás a mulher do próximo. Será que isso está extinto também na face da terra? O pessoal até cobiçava o servo, cobiçava a serva, o boi, o jumento, tudo. Eles queriam ter o que era dos outros. Por que Jesus botou isso aqui? Serve para quê? Isso é para proibir, coibir a inveja. Você quer sempre ter o que é dos outros. Muitas vezes sem trabalhar. Cristo, então, faz um esclarecimento. Não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Repetindo. Isso daí já falamos. Cristo e a lei divina não veio destruir a lei, aquelas 10 que estavam nas pedras. Ele não veio destruir isso. As outras ele modificou. Como eu citei, o caso da mulher adúltera. Porque tinha sido modificada a lei pelos homens, para proteger os homens em detrimento da mulher. Aí ele corrigiu, porque não era uma lei divina, era uma lei civil. Olha aqui, o que ele veio fazer então? Dar o verdadeiro sentido da lei. Explicar, tintim por tintim. É isso que o Espiritismo pretende fazer. Se reportar às lições do cristianismo original, primitivo. Porque, olha, muita coisa mudou dentro desse cristianismo. Tem muita gente que mata em nome de Jesus.
Ele também veio fazer o quê? Adaptar ao adiantamento intelectual dos homens. Quando Jesus estava falando com o povo da sua época, eles não compreendiam muita coisa que ele falava. Por isso que ele falava por parábolas, para facilitar o entendimento. Mas nem sempre as pessoas captavam. Por quê? Eles não conseguiam raciocinar. Quer um exemplo? Quando Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas. O que esse povo pensou? Oh, esse cara tá louco, porque na casa do pai dele tem muitas moradas. Olha quanto tempo levou para a gente ver o que ele sabia há mais de 2000 anos. Ele sabia sempre, desde a eternidade. Por quê? Há muitas moradas na casa do Pai. Vamos traduzir então. Qual é a casa do Pai? Quem é o nosso Pai? É Jesus ou é Deus? Se for Deus, qual que é a casa de Deus? É o universo? No universo tem muitas moradas na casa? Quantas moradas? Infinitas, ninguém sabe. Alguns cientistas já disseram, estatisticamente comprovado, que na nossa galáxia, que é uma das menores que tem no universo, que é essa querida Via Láctea, tem 10.000 planetas muitíssimo parecidos com a Terra. Então, uma coisa que ele disse há 2000 anos, agora que nós estamos começando a entender como que ele ia explicar isso para aquele povo que achava que a Terra é que era o centro do universo. A famosa teoria do geocentrismo. A base da doutrina de Jesus, olha aqui, ó, contém o princípio da lei divina, deveres para com Deus e para com o próximo. É a base da doutrina dele. Não adianta uma pessoa falar assim, eu vou me isolar, não vou cometer nenhum pecado na minha vida, não vou cometer mal nenhum. Fica lá isolado a vida inteira. Qual que é o prêmio dele? Voltar novamente na estaca zero, porque ele tem que fazer o bem também. Não fazer o mal é uma parte, mas fazer o bem é o mais importante. O bem sempre não é fazer o bem para o meu filho, para minha esposa, para o meu pai, para o meu irmão. Fazer o bem para o próximo. Aquele que não é nosso parente consanguíneo. Aí está a dificuldade. Porque dar uma camisa nova para o filho, para o pai, é a coisa mais gostosa do mundo. Quero ver dar uma camisa nova a uma pessoa estranha que você nunca viu na vida. Faço isso? Não aprendi ainda. Certo? Então, tudo que eu falo, não vai pensar por que eu sou santo. Não. Talvez eu seja o pior. Quanto às leis de Moisés, vamos lá. Modificou-as profundamente na substância e na forma. Isso eu já falei. Quase todas as leis civis foram modificadas. Primeiro, porque o povo já tinha se modificado, já tinha crescido intelectualmente, já tinha crescido moralmente, e muitas leis tinham sido modificadas malandramente. Então ele colocou as coisas no devido lugar, e foram modificadas mesmo. Quanto às leis de Moisés, reduziu-as a essa única lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fechou. Encerra o resto tudo. Para frente. Alguns exemplos. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. É o que eu falei do pensamento. E doutrinar e dominar o pensamento é a coisa mais difícil do mundo.
É a coisa mais difícil do mundo, porque não aparece. Mas a espiritualidade superior leia o nosso pensamento. Eles enxergam o nosso pensamento. Ouviste o que foi dito. Ele sempre se reportava assim. Alguma coisa que tinha sido dito lá atrás, ele falava assim. Ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Esse olho por olho, dente por dente, é uma lei que existia na lei de Talião, certo? Essa lei estava escrito lá na antiguidade, mais ou menos 1750 anos de Cristo, antes de Cristo. Num conjunto de 282 leis de Hammurabi, esse olho por olho, dente por dente. Em vários lugares do Antigo Testamento, lá no Pentateuco judaico, também está aí, olho por olho, dente por dente. E tem gente que até hoje pratica isso. Mas ele diz, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mudou da água para o vinho. O que estava escrito nessa lei de Hammurabi. Se levar um tapa no rosto, se fala assim, dá outro no outro lado. Quanto que não vão conseguir isso? Vamos conseguir sim, não podemos desistir. Vai demorar um pouco. De novo lá. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Leis anteriores lá. Ele diz: porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Deu exemplo disso? Ele deu exemplo disso, a última coisa que ele fez, antes de expirar na cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Perdoou todo mundo. Será que estava incluso Judas? O que vocês acham? Judas estava incluso? Estava. Mas por que durante séculos ensinaram as crianças a malhar Judas em determinado dia do ano? Por que ensinavam isso? Porque não sabiam amar o próximo, amar quem vos odeiam, orar pelo que vos maltratam. Para que ensinar? Eu passei por essa época. Me lembro que lá em Guararapes, eu estudei um ano lá, eu morava na casa da minha avó. Chegava num determinado dia do ano lá, tinha que malhar o Judas, fazia um boneco lá e vai. Você imagina o coitado do Judas que está do outro lado, o tanto que ele sofre até hoje. Ele fez aquilo que fez. Mas nós é que vamos julgar? Se nem o próprio Cristo fez isso? O papel de Jesus, então, não foi o de um simples legislador moralista. Ele veio para mudar a história. Ele veio para mudar tudo. Cabia lhe dar cumprimento às profecias que anunciariam a sua vinda. Ele veio, já tinha sido dito que lá atrás vinha o Messias. Ele veio, ponto. Cumpriu. Vamos ver outra coisa aqui. A autoridade lhe vinha não somente pela sua palavra, mas da natureza excepcional do seu espírito. Isso daí está escrito na Bíblia. Ué, está falando de espírito? Então o espírito existia já. Esse conceito de espírito. Não foi o espiritismo que inventou. Está na Bíblia lá. E da sua missão divina. Como que pode uma pessoa ter missão divina? De onde ele veio? Veio de Osasco?
O Cristo veio ensinar a humanidade. Ensinar. Ensinar mesmo, tudo, a respeito de moral. Vem ensinar a fazer crochê? Ou vem ensinar moral? Que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra. Não é a que transcorre na terra, como nós estamos hoje. Qual que é a verdadeira vida? É a que vivida no reino dos céus. O que ele quis dizer isso? O reino dos céus é na espiritualidade. Então, vai aqui mais uma lição que está nas entrelinhas. Quando a gente bater com as 10, o corpo, o espírito não. Para onde vai o nosso espírito? Para onde vai? Para o umbral. Ah, mas eu tenho medo do umbral. Não, nós vamos para lá sim. Porque o umbral tem várias camadas vibratórias. Certo? Vocês acham que a cidade de Nosso Lar, tão famosa, que até filme fizeram, onde fica essa cidade? No umbral. Só que nas camadas de energias elevadas. E do jeito que tem das elevadas, tem das... E como que nós vamos nos colocar lá? O nosso padrão vibratório. É como se fosse um ímã. Vai puxar você para aquilo que você gosta. Né? Então, sentido oculto, algumas palavras do Cristo para serem aprendidas, era necessário o quê? Vamos ver. O surgimento de novas ideias e novos conhecimentos. Evidentemente, tudo para o nosso crescimento, você tem que amealhar ideias novas, conceitos novos, conhecimentos novos. Você acha que o nosso espírito vai crescer como? Nós temos que crescer moralmente, intelectualmente. É obrigação nossa. Amadurecimento do espírito. Como que o espírito se amadurece? É ficando em casa, sentado no sofá? Ou é na lida, no entrechoque entre nós todos? Entrechoque de ideias, de conceitos, de tudo. E isso é necessário no ambiente de trabalho, onde você frequenta. Enfim, a família já é um entrechoque de espírito. Amadurecimento do espírito. Só assim o espírito amadurece. Tempo para a ciência progredir. Falei agora há pouco a respeito, há muitas moradas na casa do Pai. Como que chegou esse conceito para a gente? A ciência. Tacaram lá um telescópio absurdamente moderno e está filmando as galáxias aí. Agora dá para a gente entender facinho onde que estava o conceito que Jesus falou. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Até outro dia eu não sabia. Certo? Agora eu já sei. Mas todo mundo sabe? Não. Tem gente que não está nem aí para a ciência. Ah, não, isso aí é coisa, eu não quero aprender essas coisas, não me interessa isso aí. Fazer o quê? Disse Jesus, muitas das coisas que vos digo, não podeis ainda compreendê-las. Você imagina 2000 anos. Tenho para vos dizer muitas outras coisas que ele tinha que dizer. Não compreendereis. Muitas coisas ele disse, não entenderam. E muitas coisas que ele poderia dizer, não disse porque não ia adiantar. Não ia entender. A passagem de Nicodemos, que foi procurar ele para perguntar como que é que um ser humano volta para o ventre da mãe,
Ele era um doutor da lei, hein? Não entendia por que né? Que eles tinham esse conceito vago na cabeça sobre a reencarnação. Mas eles não entendiam como que procedia. Eles achavam que era no mesmo corpo. Certo? Olha a dificuldade. Hoje é fácil de entender. O Espiritismo está mostrando. Mais tarde, quanto tempo mais tarde? Quase 2000 anos levou. Vos enviarei o Consolador. Essa terceira revelação ao Consolador é o Espiritismo, não na pessoa de um ser humano, mas de uma falange de espíritos que tem o nome de Espírito da Verdade, chefiada por quem? Por Jesus. Ele vai enviar um Consolador. Primeira, personificado em Moisés. A segunda, nele próprio. E a terceira, num conceito, numa teoria. Mas por que essa vai ficar para sempre? Porque uma vez que você teve esse conhecimento, que entrou aqui no cérebro, e que do cérebro foi para o espírito, nunca mais vai sair. Nunca mais vai sair os conceitos. Você pode até esquecer temporariamente. Mas sair, nunca mais sai essa informação. Espiritismo, revelação espírita. O que é então o Espiritismo? 5 minutos, estou terminando. O Espiritismo é uma ciência. Olha, tem gente que acha que Espiritismo é religião. E é mesmo religião. Só que é tripé: ciência, religião e filosofia. Por isso que atende facilmente os conceitos. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Se nós somos espíritos, não interessa para a gente saber para onde nós vamos, de onde nós viemos. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Então, eu acho que Deus jogou nós aqui para vocês se viram aí, vocês não precisam fazer nada, não. É assim? Não é. Bem como das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é isso que o Espiritismo faz, coisa que lá no passado, 5, 6 mil anos antes da nossa era, já existia essa comunicabilidade entre os espíritos e quem estava encarnado. Vou citar aqui rapidinho esse livro aqui de Herculano Pires. Eu estou lendo esse livro, eu não acabei ainda, muito difícil de ler. Está aqui, no sumário. As fases do que passou essa comunicabilidade, essa interação entre nós, encarnados e desencarnados. Fala aqui da fase da pré-história. Horizonte tribal e mediunismo primitivo já existia. Diferente do que nós praticamos hoje. Muito rudimentar. Horizonte agrícola, animismo e culto dos ancestrais. Mais ou menos na época do Antigo Egito. Horizonte civilizado, mediunismo oracular. Mais ou menos na época dos romanos. Horizonte profético, de mediunismo bíblico. É o que acontecia no Velho e no Novo Testamento. Falei agora há pouco dos evangelistas que escreveram. O último evangelista que escreveu foi João, quase 90 anos depois. Como que pode escrever uma coisa depois de 90 anos? Como que ele ia lembrar se ele não foi inspirado, instruído? Horizonte espiritual, mediunidade positiva é essa que nós praticamos hoje. E assim por diante. É uma sequência que vem melhorando essa relação. Por isso que fala aí. Fala aí.
relações com o mundo corporal. Começou lá e vem melhorando, melhorando. Na época da codificação, era necessário. Vai aparecer já já. O mundo espiritual é mostrado pelo Espiritismo como, vamos ver como, coisa natural e não sobrenatural. Nós temos que aprender que tudo que está relacionado ao Espiritismo, ao Espírito, não é sobrenatural mais. Se por acaso, por algum momento, em algum lugar, você vê um espírito, é natural. Não precisa ficar com medo, não. Porque isso daí é como se eu estivesse vendo vocês a mim. Percebe? Opa. Fonte de imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos. Tem gente que não entende, né? Acha que, deixa os mortos em paz. Mas eles estão mais vivos que nós. Como se deu a terceira revelação? Os espíritos passaram a se manifestar em todos os pontos da Terra por meio de uma multidão de médiums. E Kardec ia recebendo essas informações e compilando tudo. A elaboração humana da terceira revelação. Olha quem é Kardec. Olha como que era feito aqui as comunicações na época de Kardec. Os médios se colocavam ao redor da mesa, punham a mão em cima de uma cesta, preso um lápis aqui, e o lápis ia escrevendo letra por letra. Olha a dificuldade. Hoje a gente conversa com o espírito. Eu não converso, mas os médiuns conversam, escutam. Eu faço parte do grupo mediúnico lá do centro, e a gente, através do médium, a gente ouve o que o espírito está falando. Está sofrendo, está arrependido, está não sei o quê. Então, essa comunicação não é mais desse jeito aqui. É assim agora. Ó. O médium se concentra, escreve, fala, pinta quadro, enfim. Muito diferente, graças a Deus. É evolução. Coube a Allan Kardec a missão de observar, analisar, comparar e organizar metodicamente. Não foi assim, de qualquer jeito. Foi metodicamente. Todos os ensinamentos, leis e princípios trazidos pelos Espíritos, reunindo-os nas 5 obras da codificação. Que a gente precisa ler e estudar. Nada ensina o Espiritismo. Nada ensina em contrário ao que Cristo ensinou. Nada. Por isso que eu falei que o mote do Espiritismo é revivenciar o cristianismo original. Como ele nasceu. O Espiritismo desenvolve, completa e explica de forma clara o que foi dito sob a forma alegórica. Então fica muito mais fácil. O Espiritismo ensina o caminho das pedras. Muito mais fácil. E o caráter da revelação espírita, para encerrar, é isso aí. Ó. O Espiritismo nos faz conhecer o mundo invisível que nos envolve. O mundo espiritual nos envolve, não é o contrário. Nós estamos dentro do mundo espiritual. Aliás, nós estamos encarnados, mas nós estamos com o pé lá. Não tem um espírito aqui dentro? Tem. Então eu estou com o pé no material e um pé no espiritual. Quando a gente desencarna, a gente tira o pé daqui e põe os 2 para lá, pronto. Nós vivemos em 2 mundos. Porque tem um espírito vivendo em cada um de nós. Nós fazemos já parte desse espírito que nos envolve, desse mundo que nos envolve. Suas relações com o mundo visível, a natureza é o estado dos seres que habitam o destino do homem.
depois da morte. É o que eu falei agora há pouco. No umbral, você vai ter de vibrações muito baixas a vibrações muito altas. Agora, o que é o umbral? Umbral é uma passagem, né? Umbral é isso aqui, ó. Isso aqui é um umbral, ó. Dessa face de cá para a face de lá, tem 10, 12 centímetros aqui. No mundo espiritual é mais ou menos assim. Quando a gente desencarna, você vai atravessar o umbral. Só que esse umbral é elástico. Depende da sua situação. Você vai ficar um tempão ali atravessando. Tem uns que vazam direto já. Como o Chico Xavier. Né? E tantos outros. Independentemente de religião. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então não adianta a gente ficar, né? Houve 500 palestras, não muda numa vírgula. Estava falando com o Carta agora há pouco. Eu tenho dó da pessoa que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Não é, dá dó. A pessoa precisa ter vontade de mudar. Certo? Mas lógico que para melhor. Mudar para pior, não. A aliança da ciência com a religião está se dando com o espiritismo. Que há 150 anos aí era uma guerra. A ciência não aceitava o espiritismo de jeito nenhum. Já está aceitando. Tanto que tem muitos hospitais que aceitam as pessoas ir lá dar passe nos doentes. Certo? Já tem médico estudando a pineal, que é a nossa antena espiritual. Ó, que bom. Ele traz o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. É isso aí. Gente, eu espero ter trazido para vocês um pouquinho mais de conteúdo para que a nossa jornada seja profícua no aprendizado. Se alguma coisa foi bom, vocês ouviram, valeu a pena nós estarmos aqui. Que a paz de Jesus e a bênção de Deus nos proteja sempre. Obrigado.